Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, traindo geral e conferindo o terceiro episódio de Invasão Secreta, série da Marvel dentro da Disney Plus. Pois bem, pessoal, e chegamos então ao final da primeira metade aqui desta série super empolgante. Só que não, né? Sim, é uma coisa que eu já havia dito nos dois primeiros episódios. Não tem nada de, digamos assim, inovação? Não, acho que a palavra inovação é muito forçada aqui. Não tem nada de interessante, de diferenciado, vamos combinar assim? Diferenciado do que a gente viu nas outras séries da Marvel, ou até mesmo no cinema, nos filmes. Sim, eu acho que essa série aqui só é interessante e com a pitada assim de inovadora para quem sempre só viveu nos filmes e séries de super-heróis e nunca tiveram esse contato, talvez, com séries de investigação, de espionagem. Caramba, quem nunca viu um filme do 007, talvez? Ou algo mais ou menos nessa linha. Não tem nada no texto, e esse episódio aqui é um grave exemplo disso, a oferecer essa série. Sim, os roteiros, até agora, nessa primeira metade, eles são ok's apenas. E basicamente a gente pode colocar que tudo que acontece em termos de ação, de acontecimentos, os eventos que são expostos para nós espectadores, são apenas clichês. Não tem nada assim que você fala, caramba, boa sacada, gostei. Eu acho que eu nunca tinha visto isso em outro lugar. Não é o que acontece por aqui. Muito pelo contrário. Todos os eventos você fala, eu já vi isso. Não uma, duas, três, quatro, cinco, 10, 15 vezes. Não. Centenas de vezes em muitos produtos desse gênero, de investigação, série de espionagem. O que está acontecendo aqui não tem nada de novo. Qual é o grande trunfo aqui desse episódio? A começar pelo próprio título dele, né? Traidor. Caramba, então vai haver uma traição. É fácil a gente perceber que a traição que vai acontecer aqui, vinda de quem a oferece, é uma coisa que a gente já sabia, e o que o subterfúgio que o vilão utiliza para encontrar o traidor dentro dos seus seguidores, caramba, é algo também super manjado. Então não tem nada de interessante. No máximo, talvez o texto queira colocar para a gente uma possibilidade, duas possibilidades de ser o traidor anão, que não fosse a Gaia, eu quero dizer, né? Primeiro, logo de cara, né? Justamente a amada do Nick Fury. É Patrícia o nome dela, né? Acho que é o nome humano, né? Acho que é. O nome Screw eu me esqueci. Tava com ele na cabeça, mas já fugiu. Não importa, mas se tentou, né? Aquela história lá do telefone, aquele telefone que ela recebe, e o Nick fica meio que desconfiado, que ela pudesse ser uma traidora. Mas também é aquela coisa, você coloca como uma possibilidade de traição, justo o personagem que você mal conhece. Você acabou de descobrir que ela existe no final do episódio passado. Quer dizer, ela já era aquele personagem que havia apresentado o adolescente Gravik, né? Mas, em relação de estar em contato mais íntimo, que eu quero dizer, com o Nick Fury, apenas no final do episódio passado. Ou seja, a gente não tem nenhuma ligação com ela para a gente se sentir, ela é a possível traidora, sabe, pesar em alguma coisa pra gente. Completa falta de intimidade. Até o outro personagem que é colocado como possível traidor, que é o Beto, a gente consegue ter mais contato, porque a gente teve mais visualização do comportamento dele, que na verdade nem foi bem apresentado, né? É um personagem que ficou meio que ali como uma novidade lá no meio dos vilões. Eu até pensei, quando, claro, o texto oferece pra gente que ele é um possível traidor, que ele seja um infiltrado, né? Ou do Nick, ou então do Talos, pode ser um dos dois, né? Quem sabe até da própria, né, agente inglês lá do M6, pode ser também, é uma possibilidade. Porque esse personagem, ele precisa ter uma certa utilidade que até agora ele não tem. Foi usado assim como um despiste de traidor aqui nesse episódio. Mas nos demais, quando ele foi apresentado primeiro como um novato ali, uns novos seguidores de Gravik, não ajudou muito, né? Ou seja, ele precisa ser algo nos 3 episódios restantes, senão é um personagem inútil, né? Aquele outro capangão lá do Gravik, né, que é meio que chefe ali também, né, subchefe, né? É muito mais interessante, por exemplo, pelo menos faz cara de mal corretamente.
O Alberto parece aquele bobo que está ali, né? Não sei o que eu faço, né? Sou da turma, né? Parece aquele adolescente realmente está se envolvendo apenas numa causa que não sabe exatamente do que se trata, né? Enfim, é por aí. Mas esses dois despistes funcionaram e não funcionaram ao mesmo tempo, porque no fundo, a gente sabia que quem estava dando as deixas para o Talos era a sua própria filha, Gaia. Mesmo que sempre se estabeleceu um comportamento dúbio dessa personagem desde o primeiro episódio, quando parecia que aquela afeição paterna conseguia fazer efeito no coraçãozinho Screw de Gaia. Mas não, porque no final do episódio a gente via que lá a Gaia traiu o Talos, porque aquele ato terrorista, né, que aconteceu ali naquela praça lá, de fato, ninguém foi avisado. Ela resolveu trair o pai ali para poder dar um despiste para o Gravik não descobrir que ela estava aliado a ele? É isso? Se é isso, o texto também esquece de dizer isso de uma forma clara para nós. A gente não consegue entender qual era o comportamento dela. No episódio passado ficou aquela coisa da denúncia lá do local, coisa e tal, mas ela tinha saído assim, né, de ladinho. Vou dar um telefonema ali do lado, fica aí cuidando do carro. Lembra daquela cena? Ali era óbvio que foi ela que dedurou. O próprio Gravik meio que colocou ela na parede nesse episódio a respeito disso. E ela falou, não, eu sei mentir muito melhor, né? Realmente, de fato, estava mentindo melhor. Mas de qualquer forma, tudo que acontece então nesse episódio, a única base dele é justamente o teste de Gravik a respeito da fidelidade ou não, justamente, de Gaia. Ela tinha que passar no teste e ela não passou, né? Foi aquela senha falsa, digamos. Não foi a senha falsa, na verdade era um atentado também que acontecer de fato e ela impede e ela era a única detentora da informação. Ou seja, ele mordeu, ele jogou a isca e ela mordeu de uma maneira bem rápida. Aliás, quando ela tinha acabado de ouvir os dados a respeito lá do ataque nuclear, era um ataque nuclear? Nem sei de fato o que era, também não importa. Era um perigo, né? Eu até pensei, né, quando ela estava digitando ali no celular, parecia que ela estava mandando a mensagem já para alguém, né, mas não estava, né? Depois ela passou para o próprio pai, né, se transmorfando lá, o homem esbarrou, né, no Talos, né, Talos. De qualquer forma, na hora que ela estava digitando as coisas, ela pensava, caramba, o texto tem que ser esperto. Ela não pode simplesmente passar a informação que o vilão acabou de dizer. Porque o vilão está fazendo um teste em cima dela. Isso é meio que óbvio, né? Até em filmes de espionagem tradicionais, também isso já tem essa noção. Caramba, eu estou sendo testado. E ela devia ali no texto, todas as informações, submarino tal hora, não sei o que, ela devia colocar ali. Pode ser um teste de fidelidade. O agente tem que ser esperto, né, em campo. E não teve nada disso. Então, simplesmente, a partir do momento que ela não disse nada no texto, e depois foi até uma surpresa ela precisar levar o celular para o pai, né, que eu também não entendi, né, por que ela já não mandou, né? Enfim, de qualquer forma, só para ter uma cena mais de tensão, digamos assim, né? Mas quando ela não passou a informação que ela podia estar em teste, para mim, já vendeu que, obviamente, no final das contas, toda a ação que ia ser feita em cima daquele comandante, né, das forças navais era apenas um engodo. Quer dizer, era uma verdade, aquilo realmente de fato ia acontecer, mas se tratava apenas de um teste, que fatalmente o Gravik ia confrontar a traidora. Só que aí um detalhe justamente da traição, né? A cena final foi bem forçadinha, né? Porque justamente, como é que o cara consegue pensar? Tá, eu vou testar a minha escudeira. Como é que eu faço isso? Bom, vou dar uma informação falsa ou uma informação quente. Na verdade, para funcionar tem que ser uma informação quente, né? Eu vou passar uma informação boa de algo que eu quero fazer, mas que é quase um plano B. Testo. Ok, fico sabendo que aquilo que eu planejava não deu certo. Então, realmente, o traidor mordeu a isca. O que eu faço? Qual a melhor forma, então, de me vingar? Pegar o cara na botija. Já sei. Eu vou ficar numa floresta com o meu carro esperando ela fugir de motocicleta. Não tem muito sentido nisso. Claro, coincidência. Ele estava lá, no centro de Londres, depois tinha que voltar.
lá pro acampamento deles. Mas, aliás, é Londres ou é ali a Rússia ainda? Eu nem sei mais, para falar a verdade, porque a usina eles estão numa usina nuclear, né? A história das usinas nucleares é na Rússia, né? Não, o Nick está em Londres. Mas o Gravik não tá? Não, o Gravik não tá. Enfim, as localidades aqui nessa série são meio esquisitas, mas acho que é isso mesmo, né? O acampamento acho que é na Rússia. Enfim, não importa, de qualquer forma. Ele, numa cena anterior, aliás, o Gravik ele ficou pulando de localidade o tempo todo nesse episódio, né? Ora ele estava lá no próprio acampamento, mostrando lá o tal maquinário, daqui a pouco a gente fala dele para os outros as séculas, né? E depois ele estava falando com a Gaia ali no alojamento, também dentro do complexo, mas ele estava fora. E aí que eu faço a confusão, né? Quando ele foi conversar com o Nick estava na Rússia ou estava em Londres? Eu não sei. É uma salada realmente que eu não entendo. Então não importa, para falar a verdade. Mas de qualquer forma ele estava fora. O que justifica, obviamente, que ele está retornando ao acampamento e dá de cara com a Fujona. Tem um certo sentido, mas, sabe, de combinar de maneira precisa, né? É que é a coisa forçada da situação, de lá, acabando pegando ela na botija, de estar se escafedendo de lá. Mas, e aí a coisa se resolve, ele dá um tiro e mata ela. Mas peraí, outro personagem que morre assim, e praticamente o final do episódio, de novo, é isso? Porque primeiro tivemos o episódio de estreia com o encerramento com a Maria Hill sendo morta, inclusive pelo mesmo sujeito, pelo Gravik, né? E de novo aqui temos outro personagem sendo morta. Aliás, vamos fazer um apontamento aqui super importante, porque a gente pode acusar, né, aquelas coisas de nerdola, dizer que não, tá tudo sendo destruído pela Marvel por causa, principalmente talvez, de um empoderamento feminino. Sim, isso é evidente. No episódio passado a gente percebia muito isso, os personagens femininos estavam em destaque. Primeiro, também, como não, mas a gente pode perceber uma certa constância aqui. Caramba, já mataram 2 personagens que podemos considerar como importantes na trama, pelo menos aqui, desta história. Ou seja, aí você pode dizer que, então não está acontecendo o tal do empoderamento feminino. Não, ele ainda existe. Não é porque 2 personagens, mulheres, são mortas pelo mesmo vilão, que isso de fato não esteja ainda acontecendo. Mas é curioso, né? Tanto que leva a gente a pensar que, peraí, talvez a Gaia não tenha morrido de fato, porque ela se torna uma grande perda aqui dessa narrativa, porque o que tem mais para acontecer ali dentro que possa ajudar? Aí justamente, o personagem Beto, ele tem que ser um infiltrado também. Só que ao mesmo tempo que a Gaia morre, destrói a narrativa do Talos. O que ele tem mais a oferecer pra gente, né? A dor, tal. Ele vai ter uma vingança também, né? Mas espera, ele já tinha, porque o Gravik já tinha matado a esposa. E não precisa da filha também morrer nas mãos dele para ele querer se vingar potencialmente do sujeito. Então, realmente não precisa. Eu acho que talvez a Gaia não tenha morrido. E se ela morreu também, prejuízo para o próprio personagem, porque mal foi desenvolvida. A gente não sabe direito o que é a Gaia, a gente só estava na dúvida se ela estava ou não ajudando o pai. Aqui a gente teve a certeza que ela estava. Mas espera, ela foi uma ajudante duvidosa lá no primeiro episódio, por causa da explosão e tudo. E o personagem ficou assim, quebrado na sua existência. Se ela realmente morreu, caramba, que mau desenvolvimento de personagem. Ela não evoluiu, não fez nada. Basicamente, só fez algumas caras e boca, ou seja, um mau aproveitamento de uma atriz que com certeza foi por um bom cachê, né? Ou seja, um desperdício enorme, né? Não tem cabimento. Tem que ter algum outro truquezinho aqui, quem sabe, naquelas coisas de você preservar o corpo humano quando o Skrull faz, ou melhor, assume, né, a posição de uma outra pessoa, né? Tanto que, aliás, esse episódio serviu um pouco para meio que justificar isso. Por que se conserva, então, os corpos humanos lá naquela máquina que fica fritando a mente das pessoas? Exatamente, porque se você precisa de uma informação crucial, você pode analisar ali, naquele monitor Skrull, exatamente o que se passa na mente adormecida daquele cidadão, e você, por exemplo, foi o que ela fez, ela conseguiu descobrir qual era a senha lá necessária para evitar o ataque, que era justamente o nome do filho, né? Pois é. Aliás, num certo momento eu fiquei pensando, caramba, o moleque que é o Zachary,
ele era um Skrull também? Não, na verdade ele é humano, né? Ele é filho lá do sujeito que está imobilizado, né? Adormecendo, hibernando naquela máquina, na filtradora de cérebro, talvez, né? Enfim, não importa. Mas deram uma justificativa porque precisa ser mantido, então, os humanos vivos. Eu não sei se na origem, na Invasão Secreta, nos quadrinhos, isso é mais explícito. Eu acabei não lendo, vocês sabem, né? Comentei isso no primeiro episódio aqui. Enfim, todo episódio aqui dessa semana, ele é voltado para uma certa reviravolta, um clima de tensão, só que não é funcional. E vamos combinar uma coisa, ponto positivo que vimos aqui. O episódio como um todo, ele está muito mais interessante, muito mais conduzido em termos de direção do que os dois primeiros. Esse aqui ele tem uma certa unidade, que tem uma certa força, mas também, de uma certa forma, é curioso perceber que este episódio é o menor em comparação aos dois. Os outros passaram de 50 minutos, o segundo chegou a quase 1 hora. Esse aqui só tem 44 minutinhos, na média da duração de um episódio de séries normais da TV aberta, porque no streaming você sempre costuma fazer episódios mais longos, justamente porque você tem mais tempo, você alonga, não que você alonga as cenas para ficar apenas arrastado, mas você tem mais tempo de desenvolver elementos para os personagens. Não é o caso na maioria das vezes, mas de qualquer forma é evidente, esse episódio aqui ficou curto demais. Por ele ter sido curto, talvez até passe essa noção que ele está mais homogêneo em termos de direção. Talvez tenha sido uma falsa percepção minha, mas no começo eu considerei que o episódio estava melhor, podia até pontuar mais em comparação aos dois primeiros. Mas no fundo, quando você percebe como o roteiro é muito rasteiro, cheio de clichês, sem oferecer pra gente nenhum desenvolvimento real de personagens, você percebe que, caramba, a coisa está complicando cada vez mais aqui nessa série. E chegamos exatamente na sua metade. Aliás, um ponto importante a se dizer aqui a respeito da relação entre Talos e Nick Fury, ou exatamente da relação entre os Skrulls e os humanos. Há quase também uma desvirtualização do que é Nick Fury por aqui, mas a gente vamos fazer uma consideração aqui se é boa ou se foi ruim. No primeiro momento, quando o Talos joga na cara que Nick Fury só é o Nick Fury por causa dos Skrulls, por terem agido como os agentes secretos, né? Ou seja, toda a informação que Nick Fury conseguia colher dos seus passarinhos, digamos assim, todos eles eram os Skrulls. Ou seja, ele tinha uma rede de espionagem que fez ele galgar altos postos dentro da SHIELD. Isso pode soar como algo bastante revelador do que é Nick Fury, mas, ao mesmo tempo, pode também sacramentar que ele é um Zé Mané, um Zé Ruela, não serve para nada. Ou seja, a aniquilação de personagens. Isso só não é mais profundo porque não sai da boca de uma mulher. Se saísse, caramba, seria uma coisa de arrasar. Se saísse da boca da Sônia ou então da Gaia, nossa, aí qualquer underdollar realmente poderia dizer que essa série é mais outra que esculhamba com os humanos, os homens, dessa vez não é um homem branco, mas esculhamba com um homem, e também faz aquele empoderamento feminino, porque é o que joga, a mulher que joga na cara do homem que ele é um battle bosta. Só não está numa posição porque outros o ajudaram. Realmente, não dá para afirmar isso. Mas, no fundo, todas as novas produções aqui da Marvel querem isso, querem destruir de alguma forma os personagens. E você pode até pensar, caramba, será que no final dessa série vamos descobrir que Talos é uma mulher? É a rainha Skrull? Ou algo desse gênero? Mas eu não duvidaria nada, porque essa diminuição do que é a figura de Nick Fury dentro do universo que a gente conhece da Marvel foi muito bem estabelecido aqui, né? Ele não é de nada sem os Skrulls. Mas, ao mesmo tempo, a própria cena ela se resolve, né? E meio que faz um certo acordo entre os dois, que sim, eles sempre foram necessários. Na verdade, essa sensação de que Nick foi reduzido não aconteceria se fosse o contrário. Se Talos é que tivesse num certo sofrimento e Nick dissesse a ele, caramba, eu só existo porque você me ajudou. Assim, o contexto seria a mesma coisa. Por causa dos Skrulls, Nick Fury ascendeu na SHIELD. Mas quando ele diz isso, ou seja, ele ajuda o amigo a não se sentir inferiorizado,
botando, né, uma importância aos Skrulls, ele também não se reduz. É o jeito de falar a mesma coisa, a mesma verdade, que muda a percepção que a gente tem de uma certa realidade. Isso fica evidente aqui neste acontecimento que reduz, sim, a importância de Nick Fury em todo o universo Marvel. Ele é apenas um cara qualquer da SHIELD que ascendeu por causa dos Skrulls. Ele foi, sim, reduzido em importância. Não, ele não é um homem branco, mas ainda é um homem. Enfim, bate por aí a pegada das necessidades ideológicas dos roteiristas. Mas, enfim, o episódio foi bem meia boca. Assim, no finalzinho, né? A gente precisa destacar que no final das contas, a mulher do Nick, Patricia, acho que é, né? Ela tem ainda algo de misterioso. Ou seja, aquele truquezinho de despiste de quem podia ser o traidor aqui nesse personagem aqui nesse episódio, ainda pode ser ela de verdade, mas em termos diferentes, talvez, né? Necessariamente, será que ela está relacionada ainda ao Gravik? Será que ela já tem uma missão agora de eliminar Nick Fury? Já que se o próprio Gravik eliminou a filha de Talos, então a mulher agora de Nick, né, tem agora a missão de eliminar Nick Fury. Será que é isso? Não sei. Me parece um pouco óbvio. Tem que ter alguma pegadinha a mais. Será que ela tem alguma relação com a Sônia, por exemplo? A própria Sônia, né? Ela ficou em menos destaque aqui nesse episódio. Ela só fez quase mais uma cena cômica do que qualquer outra coisa por aqui, né? É um personagem também que às vezes parece que promete, às vezes parece que não. Enfim, fica oscilando também, né? Nada é bom aqui nessa série, num certo resumo. Enfim, para esse episódio aqui, o terceiro, metade desta invasão secreta, que até agora, ó... Ah, sim, eu já estava esquecendo de fechar, antes de dar uma nota, né? Foi revelado no começo do episódio que então aquela máquina lá é para fazer o Super Skrull. Uma coisa que também acho que muita gente sacou, eu não me atinei, mas é verdade. Existem os Super Skrulls que conseguem ter poderes tão eficientes quanto os dos super-heróis, né? Existem Super Skrulls que são muito poderosos que vêm lá dos quadrinhos. Enfim, eles vão por aí, né? Ok, é um dos motivos para não precisar aparecer super-herói aqui nessa série, mas caramba, acho que seria o motivo ideal de aparecer, né? Porque justamente, né? Se tem o Super Skrull, tem que ter pelo menos um herói. Bom, só vai ter máquina de combate, eu acho que só por aí, e vai ficar nisso. A não ser que tenha algum infiltrado. Quem sabe o Beto é um super-herói e a gente não percebeu. Ou algo desse gênero, sei lá. Vocês entenderam, né? Não vai aparecer super-herói. Enfim, o que vale é que esse episódio aqui, num contexto geral, ele parece bem mais melhor dirigido, mas pode ser apenas uma impressão falsa, porque ele é muito curto, apenas 44 minutos, quase de 11 a 15 minutos, é menor do que eram os anteriores, ou seja, muita coisa foi cortada desse episódio, muita coisa não funcionou e foi deletado na sala de edição. O que aconteceu com esse episódio? Ele é um episódio estranho e, em termos de roteiro, volta a ser um dos mais fracos. Por isso, para esse episódio aqui, o terceiro, de Invasão Secreta, eu atribuo uma nota média. Agora sim, 2,5 asteriscos. Apenas isso para esse episódio. E olha, eu tenho certeza que muita gente vai vibrar com isso aqui e falar que é uma maravilha. Não, não é. É apenas uma sopa de clichês de séries de espionagem. Não passa disso, pessoal. Não se iludam. É isso.